Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Por quê? Mesmo sendo fiel a Deus, às vezes tudo parece desmoronar ao seu redor. Se você já sentiu um nó na garganta, um peso no peito, e se questionou onde Deus está no meio da sua dor, este vídeo é para você. Hoje, eu quero te contar uma história da Bíblia que atravessa séculos e gerações. Uma história de dor, de silêncio, mas também de uma fé inabalável que desafia a lógica humana. É a história de Jó. Então, eu te peço para respirar fundo, abrir seu coração e permitir que essa mensagem poderosa fale com a sua alma. Vamos começar conhecendo quem era Jó. A Bíblia o descreve de uma forma muito especial. Ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Pense nisso por um instante. Não era um homem qualquer, ele vivia uma vida correta, buscava honrar a Deus em tudo o que fazia. Mas além de todas essas qualidades, Jó tinha algo que era ainda mais raro e precioso. Um coração totalmente voltado para Deus. Sua devoção não era superficial. Sua fé era a base de sua existência, o alicerce de sua família e de sua prosperidade. E é exatamente neste ponto, no auge de sua integridade e bênção, que a história de Jó sofre uma reviravolta chocante e brutal. Imagine um dia que começa como qualquer outro e, de repente, se transforma no pior pesadelo da sua vida. Foi isso que aconteceu com Jó. Em um único dia, mensageiros começaram a chegar, um após o outro, cada um trazendo uma notícia mais devastadora que a anterior. Primeiro, ele perdeu seus rebanhos, a fonte de sua riqueza. Bois, jumentas, ovelhas, camelos. Tudo foi levado ou destruído. Sua fortuna, construída com anos de trabalho honesto, desapareceu em questão de horas. Mas a tragédia não parou por aí. A notícia seguinte foi ainda mais dilacerante. Seus filhos e filhas, todos eles, estavam juntos em uma casa quando um vento forte a derrubou. E todos morreram. Tudo de uma vez só. Em um piscar de olhos, o mundo de Jó ruiu completamente. Tente imaginar a profundidade dessa dor. O choque paralisante, o silêncio ensurdecedor, que se instala após a avalanche de más notícias. O que você faria? Qual seria sua primeira reação? A reação de Jó é uma das passagens mais impactantes de toda a Bíblia. Diante da perda total, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto profundo. E então, ele fez algo extraordinário. Ele caiu de joelhos, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. E de seus lábios saíram estas palavras: saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chorou. Sua alma estava em pedaços. Mas ele não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Ele não abandonou a sua fé no momento mais sombrio. Ele entendeu que tudo o que tinha vinha de Deus, e mesmo na dor da perda, a soberania e a bondade de Deus permaneciam dignas de louvor. Mas a provação de Jó estava longe de terminar. Como se a perda de tudo o que ele possuía e de todos os seus filhos não fosse suficiente, o sofrimento atingiu seu próprio corpo. Jó foi ferido com chagas malignas, feridas dolorosas que cobriam sua pele da sola do pé ao alto da cabeça. Ele, que antes era um homem próspero e respeitado, agora estava sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Ele perdeu a saúde, perdeu o conforto, perdeu a dignidade aos olhos dos outros. E, no meio de seu sofrimento físico e emocional, ele perdeu também o apoio da pessoa mais próxima, sua própria esposa, vendo seu estado deplorável e tomada pelo desespero, olhou para ele e disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra." Imagine ouvir isso da pessoa que deveria ser seu maior consolo. Mas a resposta de Jó revela, mais uma vez, a profundidade de sua confiança. Ele disse a ela: "Você fala como uma mulher louca. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal?" Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, mesmo com o corpo em agonia e o coração partido, ele escolheu confiar. Ele se recusou a deixar que a dor definisse sua visão de Deus. Então, os amigos de Jó chegaram. Elifaz, Bildade e Zofar.
Ao verem a condição terrível do amigo, eles ficaram em choque. Por 7 dias e 7 noites, eles se sentaram com Jó no chão, em silêncio, simplesmente compartilhando de sua dor. Esse silêncio inicial foi, talvez, o maior ato de compaixão que eles poderiam oferecer. Mas, infelizmente, o silêncio foi quebrado. E quando eles começaram a falar, suas palavras se tornaram como sal na ferida aberta de Jó. Eles começaram a acusá-lo. A teologia deles era simples e direta. Deus é justo. Portanto, se você está sofrendo assim, é porque você pecou. Eles insistiram que Jó devia ter algum pecado oculto, que Deus o estava punindo por alguma transgressão. Eles tentaram forçar uma confissão que não existia. E Jó, em sua angústia, respondeu. Ele debateu, ele questionou, ele lamentou o dia em que nasceu. Ele clamou a Deus, pedindo por uma resposta. Ele expressou sua confusão e sua dor de forma crua e honesta. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele lutou com Deus em sua oração. Mas, preste atenção nisso. Em meio a todos os seus questionamentos e lamentos, algo nunca saiu de seus lábios. A negação de Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus como sua esposa sugeriu. Ele não entendia o motivo de seu sofrimento. Ele se sentia abandonado, mas lá no fundo, ele continuava crendo no caráter justo e soberano do Senhor. Sua fé não era baseada no entendimento, mas na confiança. Depois de longos capítulos de debate e dor, no tempo certo, Deus finalmente falou. E a resposta de Deus não foi o que Jó ou seus amigos esperavam. Deus não deu a Jó uma lista de razões para o seu sofrimento. Ele não explicou a conversa celestial, que deu início a tudo. Em vez disso, Deus revelou a Jó quem ele é, através de uma série de perguntas poderosas sobre a criação, sobre a natureza, sobre o universo. Deus mostrou a Jó sua infinita sabedoria, seu poder incomparável e sua soberania sobre todas as coisas. Deus não explicou o problema. Ele revelou a si mesmo, e essa revelação foi suficiente. Diante da magnificência de Deus, a perspectiva de Jó mudou completamente. E então, ele respondeu com humildade. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De fato, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. A dor o levou a um encontro com Deus que ele nunca havia experimentado antes. E o que aconteceu depois? A Bíblia nos conta que o Senhor restaurou a sorte de Jó. Deus o curou, repreendeu seus amigos pela teologia falha e deu a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido. Novas ovelhas, novos camelos, novos bois e jumentas. E Deus lhe deu também mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia faz questão de dizer que em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Deus não apenas restaurou, ele honrou a fé inabalável de seu servo, porque Deus nunca abandona quem confia nele, mesmo nos vales mais escuros. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio tempo de Jó, um tempo de dor, de perdas, de silêncio, um tempo de perguntas que parecem não ter resposta. Talvez você olhe para a sua vida e, assim como Jó, não consiga entender os porquês. Mas a história de Jó nos ensina algo vital. A sua dor não é o fim da sua história. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Suas perguntas não anulam a fé. Saiba de uma coisa: Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele está tecendo um propósito maior, que talvez você só vai entender mais pra frente. Continue confiando e acreditando. A sua história não terminou. A restauração virá. Agora, eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você se sente no seu tempo de Jó, receba esta oração em seu coração. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as dores, as perdas, as perguntas que ecoam na alma de cada um. Assim como estiveste com Jó em seu sofrimento, peço que estejas presente agora. Fortalece o coração de quem se sente fraco.
da fé em meio à dor, traz esperança em meio ao silêncio. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Que possamos dizer, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Que a nossa dor nos leve a um conhecimento mais profundo de quem Tu és. Restaura, cura e renova as forças, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Deixe seu comentário. Eu adoraria saber como essa história falou com você. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de fé e esperança. Fique com Deus e até a próxima.